No vídeo anterior, eu falei pra vocês que eu tinha quase 30 anos e não tinha uma profissão. Mas não porque eu não tenha tentado. Nesse vídeo, eu venho te falar um pouquinho das coisas que eu já tentei, dos empreendimentos, dos negócios que eu já tentei e infelizmente deram errado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jaciane, sou casada, sou mãe de um menino de 10 anos. E aqui eu compartilho com vocês um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, da correria, né, que é a vida de mãe, a vida de dona de casa. Então, gente, no vídeo anterior eu comentei, né, que eu nunca pensei em fazer uma faculdade, eu nunca pensei em uma profissão. Eu acredito que essa minha mentalidade venha por causa da família do meu pai, né, que é uma família que eu acredito que de 10 tios meus, apenas 2 trabalham para outras pessoas. Eu acredito que só uma tia trabalha para outras pessoas, o restante tudo tem seu próprio negócio. Então, a família do meu pai sempre foi algo que eu via e que servia de inspiração, ou então isso esteja no meu sangue, então justificando o fato aí de eu não querer uma faculdade, enfim. Eu já tentei algumas coisas durante esse tempo, né? E eu venho compartilhar aqui com vocês quais coisas foram essas e o porquê que deu errado. Então, eu juntamente com meu esposo já pensei em montar um lava-jato. Onde a gente morava era bem propício a isso, né? Tinha bastante carro, era próximo da pista, mas a casa era alugada. A gente falou com o dono da casa, ele falou que não tinha como, porque por trás da casa morava uma senhorinha e ali ia ter aquele fluxo de carro, ia acabar atrapalhando e tal. E a gente continuou com essa ideia, mas não fomos adiante, né? Até pensamos em compramos alguns materiais, mas não fomos adiante. Então, foi algo que já deu errado muito antes da gente começar. Outra coisa que eu tentei foi fazer bolo de pote. Eu lembro que eu fiz também, eu comprei um material, fiz os bolos de pote, só que eu sou extremamente tímida, então eu não postava em nada. Eu também não era nem tão ligada assim à internet, sabe? Então eu fiz os bolos de pote, deixei lá na geladeira. Acho que meu cunhado ainda comprou 2 ou 3 e o restante ficou lá na geladeira. Eu não sei que mentalidade era a minha, se eu pensava em vender de forma, sei lá, parece que eu queria que as pessoas adivinhassem que eu vendia o bolo de pote e os que ficaram na geladeira acabaram estragando. Então, assim, a primeira coisa assim oficial foram os bolos de pote, mas acabou estragando. Depois de um tempo, nós pensamos em colocar uma lanchonete, que no final das contas acabou se tornando um bar. Por quê? A gente ia colocar para vender cachorro quente, essas coisas, mas ali, antes da gente fazer isso, era um bar. Então as pessoas começaram a pedir para a gente trazer algumas bebidas. E a princípio a gente ia vender as bebidas para o pessoal ir comprar e consumir em casa. Mas, como eu falei, acabou se tornando um bar. A gente ficou, acho que, menos de 2 meses, porque isso é extremamente cansativo e nós somos cristãos, então aquilo não era pra gente. Teve uma hora que a gente olhou assim e falou, meu Deus, o que é isso? O que é que tá se tornando isso daqui? E nós fechamos, acho que não passou nem 2 meses, então foi o segundo negócio que não deu certo, né? E tiveram outras tentativas, né? Mas tô falando das coisas que a gente conseguiu consolidar, né? Depois disso, teve a loja que eu já falei pra vocês. A loja não foi algo assim que a gente sonhou, planejou, não foi exatamente isso, né? O que aconteceu? Eu trabalhava em um supermercado onde consumia todo o meu tempo. E aí, conversando com meu esposo, nós pensamos em montar um negócio. E aí meu esposo ele conseguiu pegar umas camisas e foi tudo muito rápido. Ele comprou umas camisas para revender, 10 unidades para revender. E aí foi na época que meu cunhado estava tentando abrir uma loja também de bijuterias. E aí o ponto lá era muito grande e automaticamente ficava muito caro, né, porque era grande. E aí a dona teve a ideia de repartir, passar uma parede no meio, e aí ele veio conversar com meu esposo, perguntou se ele não tem interesse em pegar o outro lado. E aí meu esposo falou, dá certo, a gente pode colocar uma loja de roupas. Eu falei, como a gente vai colocar uma loja de roupas se nós não temos roupas para vender, se a gente não trabalha com isso? E foi quando veio toda aquela história que eu falei pra vocês, que nós pesquisamos, decidimos montar a loja de roupa de moda evangélica, né? A gente colocou masculino e feminino por causa disso.
porque meu esposo tem essas 10 camisas e a gente, em menos de 2 meses, a gente arrumou o dinheiro do calção, né, que é para poder dar entrada. A gente comprou as coisas, viajamos e nós inauguramos a loja assim com bem pouquinha coisa. Depois eu posso até contar um vídeo assim mais específico da loja, né? A gente abriu e inaugurou a loja assim com pouquíssimas, gente, pouquíssimas coisas. Eu lembro que tinha pessoas que entravam na loja e perguntavam assim: ah, mas vocês vão terminar, né, de organizar? Tipo, a loja estava organizada. Nós começamos com uma arara grande assim, ela tinha 1,5 m, eu acho, e 2 araras de 1,20 m, pequenininha assim, que ficava na parede lateral. Pronto. Essa loja ficou por 5 anos e nós fechamos, e eu já expliquei pra vocês o motivo do que a gente fechou, né? Inclusive, até hoje eu tenho algumas coisas pra vender. Aqui do lado é um balcão, né? Porque toda vez que a gente encerra um negócio, a gente acaba ficando com prejuízo, né? Porque a gente investe nessas coisas e depois eu não tenho necessidade de ter um balcão aqui na minha casa, eu não tenho necessidade de ter manequins aqui na minha casa. Então eu fiquei com algumas coisas que eu preciso me desfazer para poder recuperar o dinheiro. Não necessariamente o dinheiro investido, porque é impossível. Esse balcão, o valor que eu paguei nele, eu não consigo mais recuperar. Mas pelo menos para não ficar no prejuízo, né? Eu consegui vender algumas coisas já, mas ainda tem outras aqui, principalmente mercadoria. Eu fiquei com algumas peças, aquelas peças que não saem de jeito nenhum. Pronto, fiquei com umas aqui. E é isso, me conformei. Não adianta a gente ficar, né, pensando, dinheiro parado. Me conformei, tá? Outra coisa também que eu tentei, enquanto eu tava com a loja, foi ser sócia de uma pizzaria. Eu ainda tava com a loja, eu fui tentar ser sócia de uma pizzaria. Uma pessoa que eu conhecia, ele tinha uma pizzaria, tinha um espaço. E aí eu que fui com a proposta, né? A gente reorganizou essa pizzaria, ficou linda, linda mesmo. A gente fez aquela parede marmorizada, comprei o painel para fazer aquele espaço instagramável, né? Coloquei um LED, ficou linda. Nós ficamos 3 meses só. Foi sucesso, que eu posso dizer pra vocês é que foi sucesso, mas sociedade nem sempre dá certo. Às vezes é complicado com parentes, quem dirá com pessoas de fora. Infelizmente não deu certo, mas o tempo que a gente ficou lá, as coisas estavam caminhando da maneira que era pra ser, né? A gente foi sócio de uma pizzaria que não estava erguida, ela estava, né, numa situação não muito boa, mas assim, não viemos com nenhuma culpa, ficamos sim com algumas contas, mas nada a longo prazo, a gente conseguiu quitar tudo em pouco tempo. Mas o tempo que a gente ficou lá foi sufocante, porque era extremamente cansativo. Eu ficava na loja o dia todo, né? Meu esposo trabalhava o dia todo. E quando dava... A gente fechava a loja, eu ia no mercado comprar as coisas que precisava pra pizzaria. Quando dava 5 horas, eu estava na pizzaria. E meu esposo ia me ajudar. E a gente largava muito tarde. Chegava em casa meia-noite e era assim todo dia, sabe? Eu acordava cedo, saía da loja, ia no mercado, do mercado chegava em casa, tomava banho, já ia novamente pra pizzaria. Então foi uma coisa que ficou muito cansativo. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tava pensando? E aí foi mais um negócio que não deu certo. Seguido de nós continuamos depois que a gente saiu da pizzaria, a gente continuou fazendo delivery em casa e também muito cansativo. Eu pensava assim, não, o fluxo vai ser menor, não vai ter pessoas no espaço físico para atender, vai ser só pessoas no online, mas não deixa de ser cansativo. Gente, o trabalho à noite é muito cansativo. Principalmente aqui em casa, que nós temos o hábito de dormir muito cedo, acordar muito cedo. Então, para uma pessoa que acorda 5 horas da manhã, quando dá 9h30 da noite, a gente tá morrendo de sono. E no online, se você coloca tipo o atendimento das 7 até as 10 horas, você tem que estar ali para atender o cliente 10 horas da noite, no horário que você se propôs. Então era muito cansativo, era eu sozinha também, porque meu esposo ele estava trabalhando à noite também, eu já estava trabalhando à noite, então eu tinha que fazer o lanche, eu tinha que entregar, gente, era loucura, tanto que hoje eu tenho traumas. Eu fiquei com muitos traumas depois de tudo isso. E encerrei, tá? Encerrei. Porque me trouxe traumas, por exemplo, trabalhar à noite, nem pensar. É muito cansativo. Trabalhar com pessoas é estressante, é cansativo. Eu fiquei com muitos traumas da loja.
eu acho assim, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque não sei, mas quem trabalha com o público sabe que tem pessoas que não entendem se você demora 5 minutos para atender a pessoa. Nem todo mundo, mas tem pessoas que ou fica ligando, insistindo, ou tem pessoas que já entram com aquela mensagem chata. Eu recebia muitas mensagens quando eu tinha loja de pessoas que falavam: ah, você não quer me atender, você escolhe quem você quer atender. E eu lá descabelado, tentando arrumar a loja, tentando atender as pessoas do espaço físico. Então, foram momentos de muito estresse. Então, hoje eu acredito que eu não tenho, por mais que eu goste de empreender, por mais que eu acredito que esse é o meu chamado, né? Posso falar assim, eu não tenho mais cabeça para isso, não agora. Desde o ano passado que eu dei essa pausa e não penso em tão cedo voltar a empreender, porque tenho o desgaste, né? Físico, emocional, financeiro, e então tudo isso acaba nos atrapalhando. Então, como para resumir aí, a gente teve uma tentativa de lava-jato, mas que deu errado. Nós tivemos a tentativa aí também do bolo de pote, porque na época estava muito em alta, todo mundo vendia, todo mundo queria, mas para mim não deu certo porque eu não soube divulgar, eu não soube aproveitar aquele momento. Teve aí também a questão aí da loja, né, tanto física quanto online, que caminhou, mas no fim da história também não deu certo. Teve o bar, né, barra lanchonete, que veio antes da loja, mas também não deu certo. E teve a pizzaria, né, a sociedade, não deu certo. Teve o delivery também, que no fim das contas não deu certo. Então foram tentativas frustradas. Tentei, mas no fim da história acabou que não deu certo. Você também já teve essa experiência, já tentou, acabou dando errado. Se você também teve essa experiência, deixa aqui nos comentários, né? Pra eu não me sentir sozinha nesse barco, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, continua me seguindo. Eu venho compartilhando com vocês, como eu falei, um pouco da minha vida, da minha história, da minha rotina aqui em casa. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.